exercitar a leitura. E diante desse texto que nós lemos, o texto longo, que vai do 22 até o 40, são vários versículos, e várias historinhas que são trazidas, e elas todas estão encadeadas. E aí a gente precisa exercitar a sensibilidade, a observação, para notar quais são os termos que mais aparecem no texto que lemos. O que mais aparece? O que mais se fala? O que mais se comenta? A gente percebe no texto que lemos agora que ela começa falando da lei. Como que a lei era valorizada por José e Maria. Eles saem de Nazaré, fazem uma viagem longa para ir a Jerusalém, ao templo, onde somente no templo era permitido fazer os rituais, não se podia fazer em outro lugar. Então, quem morava longe tinha que investir tempo, tinha que investir dinheiro, para se deslocar, passava-se dias para se fazer isso, para cumprir o ritual da lei de Moisés. E precisava-se ter dinheiro, para o sacrifício era necessário que fosse comprado animais, fosse oferecido animais. O texto nos mostra a condição financeira de José e Maria. Eles eram muito pobres. Apesar de gastarem dinheiro com a viagem, apesar de gastarem tempo onde não estariam trabalhando, não poderiam ganhar dinheiro naquele momento, por estarem viajando, quando eles chegam no templo, eles não podem oferecer um boi, eles não podem oferecer uma ovelha, eles não podem oferecer um cabrito, eles não podem oferecer um animal de grande porte, porque eles não têm dinheiro, eles são pobres. E o que eles podem oferecer? Um passarinho. Um passarinho que, quando corta a cabeça para fazer a emulação do sangue, o sangue é tão pouco que nem chega no pé do altar. Mas era o que eles podiam. E tamanha a importância que eles davam à lei. Então o texto começa mostrando a lei e aquilo que ela representava. Ela representava um fardo, ela representava um peso de deslocamento, um peso financeiro, um peso muito grande que revelava a condição financeira da pessoa publicamente, ou seja, aqueles que traziam passarinho mostravam a sua pobreza diante dos outros, que podiam trazer ovelhas, que podiam trazer boi, que podiam trazer animais caros, e eles ali na sua humildade, na sua pobreza, se revelavam diante de todos. E outro fator também da lei, que o nosso texto vai se opor a essa questão, é que a lei era limitadora. A lei ela era exclusiva, ela era excludente. Ela apenas permitia que o israelita entrasse no templo. Vocês sabiam que o estrangeiro não podia entrar no templo? Que o estrangeiro não tinha acesso ao sacrifício? Que ele não era permitido entrar? A mulher também podia chegar até um certo ponto, ela não podia acessar os lugares mais adiantes, não podia estar ali no momento do sacrifício, naquele lugar onde havia o sacrifício, não podia acessar. A lei limitava ao homem, ao macho, a lei limitava ao cidadão israelita, o estrangeiro era proibido, e se fosse doente, paralítico, cego, tivesse algum defeito físico, também não poderia acessar. Então, a lei tornava o culto a Deus um culto exclusivista, um culto de meia dúzia, um culto que apenas alguns podiam participar, não todos. E aí o que a gente observa no texto? Olha só como é que é a mensagem do Evangelho, a sutileza do evangelista, a sutileza de Lucas, que vai nos apresentar o quadro restritivo, exclusivista, de humilhação, do casalzinho ali pobre, que faz todo o sacrifício para cumprir a lei, mas aí ele nos apresenta duas outras histórias. Histórias de profetas. História de Simeão, história de Ana. E quando ele começa a falar sobre Ana, quando ele começa a falar sobre Simeão, a palavra lei não aparece. Qual é a palavra que mais aparece? Quando ele fala de Simeão, quando ele fala de Ana. A palavra que mais aparece é o Espírito Santo. É a profecia. Os profetas estão em oposição à lei. A profecia está em oposição à lei. Porque a profecia no Espírito Santo, movida pelo Espírito Santo,
conclama uma salvação para todos os povos. Olha o que Simeão disse. Simeão disse que aquele menino seria o Salvador para as nações, para os gentios. Aquela exclusividade, aquela seletividade que o tempo e a lei proporcionava e cercava como uma cerca quem podia, seria acabada, porque o Salvador que chega seria salvação para todos os povos. E ele vai dizer mais, ele vai dizer que dentro de Israel provaria o coração dos fiéis e dos infiéis, porque ele seria alvo de contradição. O Salvador do mundo inteiro seria rejeitado pelo seu próprio povo. Olha que contradição. Aqueles que esperavam o Messias vão negá-lo. Aqueles que esperavam o Salvador vão rejeitá-lo. Aqueles que esperavam o Messias do Senhor, a salvação do Senhor, vão executá-lo, vão matá-lo, vão rejeitá-lo, vão zombar dele, vão fazer tudo de mal com ele. Essa é a contradição que Simeão fala. E isso para a mãe, para Maria, ele diz, vai ser uma espada que vai transpassar o teu coração, a tua alma. E é uma espada de confusão, porque como pode o Salvador tão esperado, quando chega, ele é rejeitado pelo seu povo. Mas como disse Jesus no Evangelho de João, a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome, que não nasceram segundo a vontade da carne, nem do sangue, não é por hereditariedade, não é porque pertence ao povo A, B, C, mas é pelo Espírito Santo. É o nascer do Espírito. E isso Lucas está nos trazendo aqui quando fala de Simeão e de Ana, os profetas do Senhor, aqueles que falam pelo Espírito. O Espírito é maior do que a lei. O Espírito de Deus é maior do que Moisés. O Espírito de Deus é maior do que o templo. O Espírito de Deus é maior do que os sacerdotes. O Espírito de Deus traz libertação. O Espírito de Deus traz liberdade. O Espírito de Deus quebra as cercas exclusivistas do templo que permitia apenas que um grupo de pessoas adorasse a Deus. E que havia diferença entre os ricos e os pobres. Os ricos adoravam com seus bois e os pobres com seus passarinhos. Agora o Espírito Santo diz, isso acabou, porque o Salvador chegou e a salvação agora é para todos. Ricos e pobres poderão adorar igualmente na presença do Senhor. Não haverá mais a distinção daquele que traz o boi e daquele que traz o passarinho. Agora todos com o coração cheio do Espírito Santo poderão louvar ao Senhor e adorar o seu nome em qualquer lugar, não mais somente no templo de Jerusalém. E aí Simeão vai dizer ao Senhor, agora eu posso morrer em paz, porque os meus olhos viram a salvação para os gentios. E Ana também se alegra no seu coração e não se detém no silêncio que é imposto à mulher, mas ela fala para todos, o Salvador chegou. É Ele, o Salvador do Senhor, chegou, e a sua posição demonstra como é o poder do Espírito Santo, que agora abre as cortinas para todos os povos. Há vários sinais nos textos do Espírito que agora conduz a salvação para todos os povos. Uma viúva com 7 anos, 84 anos, 7 anos de casado, 84 anos de vida. E aí a gente esquece que 84 é o resultado de 12 vezes 7. E por que 12 vezes 7? Porque esses números falam dos povos. O 12 é o símbolo do povo de Israel, de uma nação, de um povo, um conjunto de tribos. E 7, principalmente no Evangelho de Lucas e no livro dos Atos, e também em Gênesis capítulo 10, 70 ou 7, tanto 70 quanto o número 7, representam as nações. O 7 também representa a perfeição de Deus, aquilo que é perfeito. Mas, quando se fala de povos, quando se tem o 12, a oposição ao 12 é o 7. O 12 é símbolo da nação de Israel, das 12 tribos, do povo do Senhor. E o 7 é símbolo das nações. Tanto que no livro dos Atos, você vai encontrar os 12 apóstolos
e os 7 evangelistas, que vão se dirigir às viúvas que não são judias, aos helénicos. Você vai encontrar no Evangelho de Lucas que o Senhor convoca 12. Mas também você vai encontrar no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, que o Senhor chama 70. Já perceberam que no Evangelho de Lucas tem 12 apóstolos, mas também tem 70 apóstolos? Os 12 e para Israel e os 70 para as nações. Com isso, com Ana, a mensagem do evangelista é: o Espírito agora diz que a salvação é para todos os povos, que a salvação é para todas as nações. Os gentios se alegrarão com a salvação do Senhor. E essa mensagem evangélica, e essa mensagem que o Evangelho de Lucas nos traz, possa nos ensinar que a lei que restringia, que limitava, que excluía, que elegia um grupo em detrimento de outro, foi encerrada pelo Espírito. Agora vivemos pelo Espírito Santo. E pelo Espírito Santo, que trouxe o Salvador, o Messias do Senhor, a salvação é para todos os povos. Todas as nações, todas as línguas, pobres, ricos, morando perto, morando longe, não importa. Todos são convidados a celebrar, a adorar o Senhor na beleza da sua santidade. E é por isso que estamos aqui nesta manhã. Tão distantes de Jerusalém, não precisamos mais de Jerusalém. Podemos adorar o Senhor aqui. Não precisamos mais daquele templo. Podemos construir uma casa em qualquer lugar, ou até mesmo no ar livre, debaixo de uma árvore, numa rua, na nossa própria casa. Não importa, podemos nos reunir em torno da mesa do Senhor e adorar o Senhor. Podemos vir com os corações abertos, sem dinheiro nenhum,